Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 267 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 15 do livro do Apocalipse. O capítulo 15 começa mais um grande ciclo no livro. O primeiro ciclo, 7 igrejas, 7 castiçais. O segundo ciclo, 7 selos. O terceiro ciclo, 7 trombetas. O quarto ciclo, a apresentação do quarteto do mal, o dragão, as duas bestas e a Babilônia. A motivação, o fundamento por trás da luta da igreja, entre a igreja e o mundo é, na verdade, a luta entre Cristo e Satanás. E agora, no quinto ciclo, nós começamos a ver aqui então o ciclo dos flagelos, ou o ciclo das taças. As taças são um símbolo da ira de Deus sendo derramada. Talvez você se lembre de Jesus orando, dizendo: Pai, se não é possível que se passe de mim este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Então a ideia é que a taça de Deus, o cálice, é o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Como temos dito a você, o juízo de Deus vai ficando cada vez mais claro à medida que os novos ciclos são inaugurados. Então, você vê Jesus caminhando no meio da igreja perseguida no primeiro ciclo, mostrando que ele controla a perseguição e a história no segundo ciclo, mostrando que o juízo dele está a caminho no terceiro ciclo, já vencendo Satanás e expulsando Satanás do céu, e anunciando inclusive um juízo final em termos de colheita no quarto ciclo, que termina no capítulo 14. E aqui no quinto ciclo nós temos a ira de Deus começando já a ser derramada, dando a indicação de que a cólera de Deus, que é mencionada tanto no verso 1 quanto no verso 7, já está em ação. É aquela ideia de que o mundo em oposição a Deus, os adoradores da besta, os perseguidores da igreja, em vários momentos cruzaram aquela linha que separa a misericórdia da ira de Deus. Até um certo momento Deus vai tendo misericórdia e advertindo, o que é feito através das trombetas. No entanto, dali para frente Deus já começa a consumar a sua ira. As trombetas são um modo de avisar que o juízo está chegando. As taças, os cálices, aqui chamados de flagelos, são a própria execução daquele castigo que foi anunciado através das trombetas. E se você comparar, amanhã nós vamos fazer uma comparação bem calma, passo a passo. Cada uma das taças tem uma correspondência exata com as trombetas. Ou seja, o juízo que as trombetas anunciaram, as taças concretizaram. As trombetas advertem, as taças consumam a chegada da ira de Deus e a execução da sua justiça. Só que antes das taças serem derramadas, o que vai acontecer no capítulo 16, este é um ciclo bem curtinho, só tem o capítulo 15 e o capítulo 16, nós vamos ver a preparação do cenário no capítulo 15, que é o que estamos estudando hoje. A preparação para o derramamento das 7 taças dos 7 flagelos. João tem outra visão e ele vê no céu outro sinal grande e admirável. O fato de João ter esta visão e introduzir esta visão com estas palavras nos faz lembrar muito do ciclo anterior. Se você comparar o capítulo 15, versículo 1 com o capítulo 12, versículo 1, você vai ver que nos dois João tem uma visão de coisas grandes, admiráveis no céu. Então, isso também nos faz entender que, da mesma forma que no quarto ciclo, a respeito do dragão e dos seus auxiliares, o quarteto do mal, você tem a descrição de tudo o que acontece desde o nascimento de Jesus até o juízo final, nós também podemos interpretar a partir disso que o que acontece neste ciclo dos flagelos ou das taças também se refere a coisas que estão acontecendo desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então, embora estejamos caminhando para o juízo final, aquilo que as taças, os flagelos vão descrever no capítulo 16, aponta para nós coisas que já começaram a ser executadas. É claro, da mesma forma que as trombetas
vão terminar e vão nos conduzir até o último dia. Assim fizeram também os selos, não é? Assim se fez também no quarto ciclo, quando se falou do dragão, das bestas, da Babilônia, e caminhou-se para a colheita do juízo final. Aqui também os flagelos, ou as taças, vão nos levar até lá. Mas já estão descrevendo princípios que acontecem agora, quando em muitas ocasiões a advertência já se transforma em execução da ira. Há algumas questões que são acontecidas no nosso mundo que já não são mais Deus avisando, mas Deus já cobrando antecipadamente satisfação da rebeldia do homem ao seu plano, da perseguição dos adoradores da besta à sua amada igreja. A visão que prepara a nossa atenção para o derramamento dessas taças é o assunto do capítulo 15. Então você vê que João vê no céu um sinal onde 7 anjos têm os 7 últimos flagelos, e com estes se consuma a cólera de Deus. Deus vai executando juízos parciais no mundo que vão apontando e caminhando para o último dos seus juízos, quando a sua cólera se consumará de maneira definitiva. Só que antes de nos contar isso, João tem uma visão a respeito do céu. É muito bonito isso, por quê? Porque antes de mostrar o destino dos ímpios e de mostrar o juízo de Deus e a ira de Deus, João tem uma visão da misericórdia de Deus. Esses dois atributos divinos estão sempre em perspectiva. Deus usando de misericórdia para com a sua igreja e de ira e de justiça para com o mundo que se opõe a ela. E é muito bonito prestar atenção que os redimidos, que a igreja, que os vencedores da besta cantam louvores a Deus, como diz o capítulo 15, verso 2. Enquanto os ímpios que recebem as taças da ira de Deus, os flagelos, eles blasfemam, como diz o capítulo 16, nos versículos 10 e 11. Então aqui há mais uma vez um contraste muito importante, muito vivo, entre o cântico dos redimidos e a blasfêmia dos ímpios. Esses redimidos que vão louvar a Deus, no tempo, falando em termos cronológicos aqui, a visão de João se referiria a um tempo um pouco mais à frente, onde já glorificada, já no céu, a igreja, os vencedores da besta, estariam adorando ao Senhor por causa da ira que ele já derramou sobre o mundo através dos 7 flagelos. Mas a cronologia aqui é o que menos importa. O que importa é entendermos que o fim já está aí, que a vitória já é nossa, que Satanás já é derrotado e que nós já podemos cantar e já podemos experimentar essa vitória, ainda que no presente momento estejamos enfrentando perseguição, qualquer outro tipo de dificuldade. Então, a visão de João a respeito da igreja glorificada e louvando, adorando a Deus em sua misericórdia e justiça, precede a execução da ira de Deus. O capítulo 15 precede o capítulo 16. João vê um mar de vidro, e o mar de vidro nos lembra do céu. Lá no capítulo 4, verso 6, a visão do trono no céu é exatamente a visão de um mar de vidro. E o vidro, em sua transparência, aponta a santidade, a pureza de Deus. Só que este mar de vidro está mesclado com fogo. Fogo é um símbolo de juízo. E isso então nos faz entender que é a igreja que louva a Deus por sua pureza, por sua santidade, por sua misericórdia, mas que também o louva porque percebeu que a justiça pela qual ela tanto clamou lá nos selos, até quando, Senhor, essa justiça foi executada, e os flagelos são a prova disso. Então, o mar de vidro misturado com fogo é muito bem compreendido se você analisa as palavras do cântico. Que as obras de Deus são grandes e admiráveis, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que os juízos dele e os caminhos dele são justos e verdadeiros, e os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, Deus mandou os flagelos e com eles mostrou que é justo ao condenar os ímpios. Mas condenando os ímpios, atendeu à intercessão da igreja, que é o povo sobre quem Ele mostrou a sua misericórdia. Esse cântico, que é muito conhecido de todos nós então, além de despertar o temor e a reverência diante dos santos e de todo o mundo, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ele também mostra que Deus executou com misericórdia a sua salvação para com a sua igreja.
Aliás, é por isso mesmo que este cântico é chamado Cântico de Moisés, servo de Deus. Por quê? Porque o Cântico de Moisés, que nós vamos nos lembrar, é aquele que Miriam também cantou quando o faraó e os seus soldados foram submersos nas águas do Mar Vermelho. Alguém que oprimia o povo de Deus, o Egito, o poderoso Egito, agora foi condenado, e ao mesmo tempo em que Israel obteve salvação, o Egito obteve condenação. É exatamente o que vai acontecer aqui. A igreja salva, glorificada, vencendo a besta, vencendo a sua imagem, vencendo o número do seu nome, está diante do Cordeiro, cantando da justiça e da misericórdia de Deus, na presença de um mar de vidro mesclado com fogo. E ela canta o cântico de Moisés, que aponta para o juízo sobre o Egito e para a misericórdia sobre Israel. Curiosamente, as harpas que acompanham essa música são harpas que o próprio Deus deu ao seu povo. É dito aqui que eles tinham harpas de Deus no verso 2. Por quê? Porque até mesmo os motivos pelos quais louvamos ao Senhor vêm do próprio Senhor. Ele é o nosso louvor, ele é a inspiração do nosso canto, ele é aquele que nos mostrou misericórdia e também mostrou a sua justiça, punindo aqueles que nos perseguem. Louvado seja o Senhor. A segunda parte do capítulo 15 mostra então a antecipação, o prelúdio do derramamento das 7 taças dos 7 flagelos. O céu se abre e diante da presença de Deus, do santuário do tabernáculo do testemunho. O que é isso? Testemunho é a lei, são as 2 tábuas da lei. Elas estavam dentro da Arca da Aliança, que ficava guardada no Santo dos Santos do tabernáculo de Israel, que por sua vez era um símbolo do céu. Era a justiça de Deus, a lei perfeita de Deus, a santidade de Deus guardada dentro da casa de Deus, um lugar inacessível onde ninguém podia entrar, porque homens pecadores não entram em contato com um Deus santo. Agora que Deus vai punir a humanidade, é dali, daquele lugar, que saem aqueles que vão executar a sua justiça sobre os ímpios. São 7 anjos, que têm 7 taças. E eles estão vestidos de linho puro e resplandecente. Uma roupa que nos lembra muito os sacerdotes, exatamente mostrando que aqueles que eram autorizados a chegar até a presença de Deus em nome do povo, estão em perspectiva aqui, quando os anjos que estão lá na presença de Deus saem para responder às orações desse povo e atender o clamor da igreja, executando os flagelos de Deus sobre os seus perseguidores. E então, um dos 4 seres viventes, uma daquelas 4 criaturas descritas lá no 2º ciclo, dá aos anjos as taças de ouro cheias da cólera de Deus. Essas taças são, na mesma palavra grega, nós temos aqui a mesma palavra das taças que estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos, é a mesma palavra para as taças de ouro que estão cheias da cólera. E também nos faz lembrar que o derramamento da cólera de Deus sobre o mundo é nada mais, nada menos do que a resposta às orações da igreja. E essa resposta é a resposta do Deus que vive pelos séculos dos séculos, como diz o versículo 7. Ou seja, a misericórdia de Deus nos alcançará para sempre, e a ira de Deus sobre os ímpios também os perseguirá para todo sempre. Como vimos anteriormente, lá no capítulo 14, os santos vão descansar, mas os ímpios não vão ter descanso algum. O seu tormento será pelos séculos dos séculos. A presença de Deus no santuário do céu é de tal forma intensa e gloriosa que nós temos aqui a mesma repetição daquilo que houve quando o tabernáculo foi inaugurado, quando o templo foi inaugurado, quando Isaías viu o céu, quando Ezequiel viu o céu. Há tanta glória, há tanta majestade na presença de Deus que ninguém nem mesmo consegue contemplar, ninguém nem mesmo consegue se aproximar da presença gloriosa do Senhor. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto os flagelos não se cumprissem. Então aqui, queridos, é isso que nós temos. Um grande prelúdio para a execução dos flagelos. Enquanto o 3º ciclo, o ciclo das trombetas, anunciou que Deus está executando juízos parciais para divertir a humanidade, este 5º ciclo está mostrando que muitas vezes já cruzamos a fronteira da advertência e passamos à execução das penas de Deus,
porque Deus está respondendo à oração da sua igreja. Uma igreja que canta vitoriosa para um Deus que é tão misericordioso e tão justo, que merece ser louvado eternamente. Um cântico semelhante ao cântico de Moisés, que lembra tanto a condenação do Egito quanto a salvação de Israel. É o contraste vivo entre redimidos cantando e ímpios blasfemando, porque a cólera de Deus está sendo derramada, do Deus que vive pelos séculos dos séculos e do Deus que vai vindicar a sua igreja, que vai executar a sua justiça e vingar o seu povo. Que alegria sabermos que nós somos da multidão dos remidos e que nós podemos esperar porque veremos a justiça de Deus. Que essa alegria te traga muito consolo e abençoe a sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amanhã a gente se encontra aqui para estudar o capítulo 16, se Deus assim nos permitir. Bom estudo para você e até lá!